Olá pessoal, esse é o módulo 1 da quinta aula da disciplina de Análise de Investimentos e Gestão de Obras. Eu sou o professor Exuperry, do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Essa aula está dividida em 4 módulos relativos à matemática financeira. No módulo 1, nós vamos estudar sobre a TMA, a taxa mínima de atratividade. Todo investidor deseja receber mais do que aplicou para que seu capital seja devidamente remunerado. Nós podemos definir como taxa de retorno a razão entre os juros acumulados por unidade de tempo dessa aplicação e o capital aplicado. Ou seja, a razão entre o que nós ganhamos e o que nós aplicamos. A TMA, a taxa mínima de atratividade, é definida como a mais alta taxa obtida através de um investimento seguro. Para qualquer taxa de retorno acima da TMA, o investidor considera que está obtendo lucro. A TMA é uma taxa associada a um baixo risco, ou seja, qualquer sobra de capital pode ser aplicada, na pior das hipóteses, na TMA. Podemos citar como exemplo títulos do Tesouro Direto, CDB, poupança e entre outros exemplos. Para projetos de engenharia, a TMA também é chamada de Hurdle Rate, taxa de rendimento mínimo. Para que um projeto seja viável, ele deve ter um retorno superior à TMA. Diferentemente da taxa de retorno, a TMA não é calculada, ela é estabelecida pela gerência financeira e usada como um importante critério de decisão para aprovação ou rejeição de projetos. Nessa figura, nós temos um eixo crescente de taxas de retorno. Aqui nós temos um investimento considerado seguro, porém com uma taxa de retorno muito baixa. A nossa TMA é a nossa maior taxa de retorno para um investimento seguro. Projetos que têm uma taxa de retorno inferior à TMA devem ser rejeitados, porque são inviáveis. Projetos que têm taxas de retorno superiores à TMA são projetos que devem ser aceitos. O capital sempre é remunerado. Todas as operações financeiras envolvem juros, quer que sejam explícita ou implicitamente. Por exemplo, a compra de um celular. Nós poderíamos comprar esse celular no cartão e pagar só a parcela mínima. Atualmente, os juros do cartão são de 326,4% ao ano, ou 12,85% ao mês. Nós poderíamos comprar no cheque especial, deixar nossa conta no vermelho. A taxa de juros do cheque especial atualmente é de 130% ao ano, ou 7,2% ao mês. Ou nós poderíamos tirar o nosso dinheiro da poupança se tivéssemos esse capital. A taxa da poupança atualmente é de 1,4% ao ano, mais a taxa referencial, ou 0,11% ao mês mais a taxa referencial, que atualmente está ao redor de zero. Cabe ressaltar que isso é apenas um exemplo. Comprar no cartão de crédito e pagar na parcela mínima, ou utilizar o cheque especial, são operações de crédito muito caras que devem ser evitadas ao máximo. A poupança também não é um bom investimento, pois seu rendimento é inferior da inflação, o que significa que o nosso dinheiro está perdendo valor de compra. Neste caso, deveríamos ou utilizar o dinheiro da poupança ou conseguir uma linha de crédito com melhores condições do que as duas anteriores. Assim como nós, as empresas também têm que tomar decisões sobre como conseguir os recursos para investir em seus projetos. Elas podem fazer isso através de financiamento próprio, usar um capital que está em caixa, vender ações ou utilizar lucro retido ao invés de repassar a seus acionistas. As empresas também podem se financiar com capital de terceiros, empréstimos bancários, hipotecas ou debêntures. Uma debênture é um título de dívida que uma empresa oferece o direito de crédito ao investidor, remunerando através de juros pré-fixados ou pós-fixados. Existe a possibilidade de compor o capital por diversas fontes de financiamento. Assim, nós podemos definir o custo médio ponderado do capital. Por exemplo, na compra do nosso celular, se usássemos 40% dos recursos da poupança mais 60% dos recursos do cheque especial, o custo médio ponderado do capital seria 0,4 vezes 0,11 mais 0,6 vezes 7,2, ou seja, 4,36% ao mês. De modo geral, um projeto deve ter uma taxa de retorno superior à TMA, ou ter um custo médio ponderado do capital inferior à TMA. Isso quer dizer que um projeto deve ter um retorno superior à TMA, ou então é preferível aplicarmos um investimento seguro. No caso do custo médio ponderado do capital, um projeto não pode custar mais do que o valor que ele vai agregar. Se for o caso, esse projeto é inviável. Existem, contudo, exceções, como alternativas reguladas pelo governo,
como segurança, seguros obrigatórios e leis ambientais, ou investimentos que apresentem vantagens futuras, a expansão do mercado, a aproximação com fornecedores ou clientes, que neste momento podem ser inviáveis, mas que abrirão portas para a empresa. Frequentemente, mais de uma alternativa possui taxa de retorno superior à TMA. Pode não ser viável ou ser arriscado demais investir em todas as alternativas. Se escolhe sempre a mais rentável, ou seja, a que tem a maior taxa de retorno. A maior taxa de retorno dentre as alternativas que não foram escolhidas, ou seja, foram renunciadas, é chamada de custo de oportunidade do capital. Temos aqui um exemplo para exercitarmos esses conceitos. Em 1º de janeiro de 2013, o investidor adquiriu um título por R$100 mil para ser resgatado em 6 meses, rendendo 2% ao mês. Em 1º de março de 2013, um segundo investidor propõe ao primeiro a aquisição desse título. Quanto ele deve oferecer se a sua TMA for de 2,5% ao mês? A primeira coisa que nós devemos fazer é o diagrama de fluxo de caixa. Para o primeiro investidor, nós temos que um investimento de 100 mil hoje vai render daqui a 6 meses um valor futuro que nós não conhecemos, F6. O fluxo de caixa do segundo investidor é um pagamento no segundo período de um valor que nós ainda desconhecemos, para receber o valor total do título. A pergunta que nós temos que responder aqui é: qual é o valor total do título? E a segunda pergunta é: quanto devo oferecer para ter um rendimento de 2,5% ao mês? Assim, qual é o rendimento do título? A gente tem que fazer isso através do fluxo de caixa do primeiro investidor. Assim, nós temos que o F6 é dado por 100 mil unidades vezes o F dado P a 2% em 6 períodos. Nós estamos calculando o valor futuro em F6. Isso é igual a 100 mil vezes 1 mais 0,02 elevado à sexta. O valor em F6 é 112.616,24. Esse é o valor que o título será pago. Sabendo quanto será pago pelo título, quanto devemos oferecer por ele? Assim, devemos olhar o fluxo de caixa do segundo investidor. No segundo período, nós faremos uma proposta para receber o valor de 112 mil em F6. Assim, o F2, o valor que será oferecido é 112.616,24 vezes o P dado F a 2,5% em 4 períodos, ou seja, com rendimento de 2,5% nos 4 períodos restantes para o recebimento do título. Assim, o F2 é 112.616,24 dividido por 1,025 elevado à quarta. O valor que o segundo investidor deve oferecer é de R$ 102.024,76. Oferecendo o valor F2, o segundo investidor vai obter um rendimento de 2,5% ao mês. Mas quanto vai render esse investimento para o primeiro investidor? Olhando esse novo fluxo de caixa, nós temos que um investimento de 100 mil no período zero irá retornar o valor F2, R$ 102.024,76. Assim, nós podemos determinar esse rendimento através do F dado P. 102.024,76 vai ser igual a 100 mil vezes o F dado P a uma taxa de juros que nós não conhecemos em 2 períodos. Assim, 102.024,76 é igual a 100 mil vezes 1 mais I elevado ao quadrado. De modo que I vai ser a razão entre 102.024,76 e 100 mil, menos 1. O rendimento que o primeiro investidor teria se aceitasse a proposta do segundo seria de 1,01% ao mês aproximadamente. Nesse segundo exemplo, você é dono de uma loja que pretende vender em 3 vezes sem entradas e sem acréscimo ou com desconto à vista de X%. Após um estudo das demais variáveis envolvidas na transação, você chegou à conclusão que a TMA da sua empresa é de 10% ao mês. Assim, qual deverá ser o valor do desconto X para que o seu capital seja devidamente remunerado? Com a alternativa à vista e a prazo, nós podemos montar o seguinte fluxo de caixa. Os 3 pagamentos sem entrada de R$ 100 são equivalentes a um valor presente que nós ainda não conhecemos. Ou seja, o valor presente pode ser calculado com 100 vezes o P dado A 10% em 3 parcelas, ou P é igual a 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I vezes 1 mais I elevado a N. No nosso caso, 100 vezes 1 mais 0,10 ao cubo menos 1, 0,1 vezes 1 mais 0,1 elevado ao cubo. O valor presente equivalente aos 3 pagamentos de 100 é 248,69,
de modo que, para você, lojista, receber 3 pagamentos mensais de R$100 ou R$ 248,69 é equivalente. O que eu quero dizer é que se a TMA da sua empresa é de 10%, é indiferente você receber 3 parcelas sem entradas de R$100 ou R$ 248,69. Assim, nós podemos calcular o desconto X. O X vai ser 300 menos 248,69 sobre 300. O X é de 17,10%. Assim, você vai poder fazer a seguinte promoção: 3 parcelas de R$100 sem entrada e sem juros ou 17,10% de desconto à vista. Na verdade, os juros estão embutidos na sua oferta, porque para você é indiferente receber 3 parcelas de 100 ou 248,69. A taxa de juros do seu negócio é de 10% ao mês. Nós chegamos ao fim do primeiro módulo da aula 5. Os créditos e a bibliografia vão ser apresentados no último módulo. Até o próximo módulo. Obrigado por assistir.